Na temporada de julho, no meio de todo aquele hype que tava me consumindo, um dos títulos que chamou atenção, né, e que contribuiu pra toda a minha expectativa nessa temporada, foi um chamado Araburu Kisetsu no Otome do Moyo. Assim que eu bati o olho naquilo, eu falei, caraca, isso vai ser muito bom. E agora que a temporada de julho terminou, finalmente, eu assisti Araburu Kisetsu. 自分が死ぬまでに何ができるか何が残せるか死ぬまでにか私だったら何がしたいかな絶対できないことしてみたいセックスえセックスです Olá pessoas, eu sou Alexandre Esteves e eu vou contar a minha experiência pra vocês hoje. Eu não vou entrar em muito detalhe não, mas vai ter uns spoilerzinhos aí no meio, só pra deixar avisado. A primeira coisa que eu acho que vale trazer à tona é que o anime é completamente diferente do que eu esperava. Eu vi que ele era colegial, eu vi que ele era sobre drama, mas eu não tava esperando esse tema. O anime é basicamente um drama sobre adolescentes descobrindo sexo. É claro que elas sabem o que é sexo, mas descobrindo nuances sexuais, vamos dizer assim. É um grupo de meninas se relacionando com esse tema. E a princípio eu estranhei muito essa proposta. É um drama inteiro sobre isso? Parece um tema de um episódio de anime de comédia, ou um drama de um episódio num anime sobre outras coisas. Achei excêntrico, só que o anime sabia o que ele estava fazendo. Não demorou muito pra me pegar cativado e genuinamente interessado com o que o anime estava mostrando. Basicamente a história funciona com aquele grupo de meninas juntas, mas cada uma tem a sua trama individual. O anime é bem pessoal com cada uma delas, sabe? Não é um grupo e pronto. E o tema sexo toca diferente pra cada uma delas. Uma tá descobrindo os próprios sentimentos e percebe que gosta do garoto, então o sexo vem pelo amor. A outra é uma pessoa meio antissocial, sabe? Ela não entende outras pessoas, não sabe se relacionar com outras pessoas, sofre até um pouquinho de bullying, então o sexo se relaciona pelo tabu. A outra é uma novelista amadora que escreve histórias que tem relação com esse tema, e a escrita dela acaba ficando meio limitada, né, pela falta de contato real que ela tem com o sexo, então o sexo vem relacionado pela inexperiência. A outra é vista como muito mais bonita, então todos querem ela, as pessoas sentem ciúme, então o sexo se relaciona por assédio um pouco. Então cada uma delas tem uma trama pessoal que se relaciona com o tema do anime, que é sexo, e elas interagem e reagem à trajetória pessoal uma da outra. É muito interessante, muito interessante. No primeiro episódio eu estranhei, mas a partir do segundo eu comecei a gostar muito de como tudo estava se desenvolvendo. Acaso você já não estava conseguindo lidar com os próprios sentimentos pelo garoto, muito menos conciliar isso com esse âmbito sexual que adolescentes têm à flor da pele, e a trajetória dela é focada em ela absorver isso, aprender a lidar com isso e a se expressar, tentar se conectar com ele, tentar perder esse medo de sexo que ela tinha, que ela ficava chocada com tudo. É interessante, até meio cômico ela falhando. A Sonozaki tenta aprender a lidar com as pessoas, lidar com as outras pessoas, fazendo amigos, fazendo um namorado, tentando até mudar a si mesma, e ela passa a tentar compreender as outras pessoas, entender mais os outros que estão ao redor dela, e quebrar essa parede preconceituosa automática que as pessoas já levantam umas para as outras, ela em particular mais, né? E isso é uma lição, inclusive, que eu acho que todo mundo devia aprender de verdade. Lembra num dos meus últimos vídeos que eu falei um pouco sobre isso? Então, ela até faz uma amiga que é completamente dentro do preconceito que ela tinha, e é bem interessante a trajetória dela. A Nina é um caso bem complicado. Eu acho que ela se destaca um pouco das outras, até visualmente, né? Isso é representado no design dela. E ela viveu uma vida de uma forma bem diferente das outras. As outras são mais fechadas, né? Passam mais batidas, principalmente a Sonozaki, que tem esse arquétipo muito introvertido e tal. E a Nina, por motivos óbvios, sempre chamou atenção. E inclusive tem esse arco da história dela com aquele pedófilo lá. E o anime mostra como a galera fica dando em cima dela e ela teve que aprender a lidar com esse tipo de coisa. É onde pega mais forte o tema de sexo pra mim, na história dela. Ela já tem muito mais conexão com esse tema, negativa, né, infelizmente, mas ela tem mais conexão com esse tema do que as outras. E por mais que ela seja uma personagem que eu sinceramente não ligo, não caguei um pouquinho pra ela, a trama dela também foi criativa, eu acho que é um ponto que foi legal de tocar num anime com esse assunto. A trajetória da Hongo é a minha favorita, que ela tenta escrever, mas não sabe como, né, devido à inexperiência. E quando ela tenta desenvolver esse contato, né, mesmo que virtual, pra melhorar a escrita, desencadeia no arco dela com o professor, que eu acho super interessante. O cara age de forma madura, dá umas brincadas com ela assim, mostra que não é tão fácil e tal, que ela tá sendo inocente, tá sendo infantil, de fato está, né, todas elas são bem ingênuas. E ele instrui ela, né, ajuda ela de uma forma divertida, vamos dizer assim, interessante de ver. Eu gosto muito da forma como eles lidam um com o outro, foi o âmbito do anime que eu mais gostei. E a Momoko tava meio avulsa, ela ficou alguns episódios meio sem nada, meio só participando da trama das outras, mas daqui a pouco a gente fala mais sobre ela. E o anime tava indo muito bem desenvolvendo essas historinhas. A produção é bem simples, mas a direção é muito boa. A direção ela foi, como eu posso dizer, funcional
pro que as traminhas precisavam. É muito fácil absorver as personagens e as cenas que transpõem as personagens, porque a direção deixa tudo mais orgânico, sabe? Elas são bem vivas, bem naturais, elas agem de forma plausível, né? De forma palpável, não artificial. As coisas acontecem num ritmo bom, então é muito fácil de absorver. A direção se conecta bem com o texto e transfere melhor essas cenas que tem mais nuance, através de algumas cenas em específico, ângulos e tal, tudo que uma direção pode fazer ali. Eu, pelo menos, gostei. Tem uma sacadinha legal também de tempo. Ao invés de mostrar o que aconteceu para chegar naquilo, eles mostram primeiro o resultado e depois dão uma cortadinha para mostrar o que precedeu aquilo. Então você chega na cena vendo algo já em andamento, para dar uma sequência que mostra o que antecedeu aquilo, como que aquilo chegou àquele estado, e então começar a desenvolver de vez. Eu acho bem legal essa sacada. Se isso aqui fosse uma análise, eu daria exemplo de tudo isso que eu tô falando, para transmitir bem a ideia, para vocês entenderem melhor o que eu tô tentando dizer, mas eu não escrevi isso, eu não preparei nada, sabe? Como eu disse, isso aqui não é uma análise, eu só sentei na cadeira e tô dando minha opinião de cabeça. Né, os vídeos de assistir é isso, né? Eu dou uma opinião um pouco mais espontânea aqui. Eu tô passando melhor a ideia de um tempo pra cá, né? Se você pegar os primeiros a assistir, é mais seco. Eu só tô falando, eu acho isso e é de quem quiser. Ultimamente eu já tô tentando explicar um pouco melhor e tal. Eu lembro que na treta lá do Jojo 4, eu falei que o assistir não era um vídeo que você devia buscar argumento meu. Hoje em dia já é. Hoje em dia já é um vídeo que eu já tô argumentando bem mais. Mas como eu disse, eu não fiz uma análise, não escrevi nada, então vou ficar devendo a vocês exemplos e explicações um pouco mais palpáveis. Só vou torcer para que a maioria se identifique. Mas enfim, em suma, a direção é bem competente e eu achei que ela fez um papel muito bom em transmitir a história. É isso. Então eu tava gostando muito do anime. Minha nota foi subindo gradualmente enquanto os episódios passavam. Chegou um ponto que eu tava dando 8 e o anime não tava dando sinal de parar, de descer. Ele tava numa ascensão muito boa. E a historinha da Momoko ainda não tinha ficado clara. Ela não tinha uma trama mais pessoal como as outras. E aí eu pensei comigo mesmo, cara, se essa mina for lésbica eu dou 9. Porque eu acho que seria um caso que encaixa perfeitamente na ideia do anime, né? Que são meninas adolescentes tendo contato com temas sexuais. Uma delas sendo homossexual seria muito interessante, ia diferir das outras, ia dar um espaço maravilhoso pro anime trabalhar a trama dela. E no fim ela realmente era lésbica, ou ao menos bi. Só que... vamos lá, essa é a parte que eu não queria que chegasse. Eu só tô elogiando o anime aqui, vocês viram que eu realmente gostei da parada. E ele fez muito bem, executando tudo isso que eu falei, até o 5. O 6. O 6 foi ok ainda, o 6 foi legal ainda. A partir do 7, pra mim o anime piorou. Em meados do 6 já, o anime parece que desistiu da ideia. Parece que ele desistiu do que ele tava fazendo antes. Ele decidiu fazer outra coisa. Vou travar aqui essas historinhas de cada uma delas e vou passar a desenvolver um romancezinho. Foi isso que o anime fez. A trama de cada uma delas foi trancada e o anime começou a trabalhar todas elas juntas em um romancezinho. A partir daquele arco do festival escolar que elas tinham que planejar lá, já começou a decair pra mim, já começou a focar mais nesse novo objetivo, pelo menos eu enxerguei um novo objetivo pra mim. O que foi feito nesse arco, nessa parte, não condiz com o que foi feito até agora, é só um romancezinho genérico. É claro que romance é paralelo a sexo, ainda tá dentro do tema, mas já estava sendo trabalhado com duas personagens, inclusive, o tema de amor com a Kazusa, que ela gostava do garoto, tentando lidar com os próprios sentimentos, e com a Sonozaki, tentando lidar com outras pessoas, tanto de forma amigável quanto de forma romântica. Ela tem o garoto que ela gosta lá, então tinha esse lado na história dela também. Então o anime já estava trabalhando muito bem o tema de amor com o tema de sexo. Dessa vez virou romancezinho. É diferente. É uma gostando do garoto que a outra gosta. Em algum momento do anime tinha 3 ou 4 minas com amor platônico, sabe? Não correspondido. Isso pra mim é romancezinho que eu vejo o tempo todo, sem graça. Até a Hongo lá, que era o âmbito da história que eu mais gostava, virou romancezinho dela com o professor. Embora eu ache plausível ela ter sentimentos pelo professor, eu não gostei do rumo que a história do anime no geral tomou. Até a direção que eu tava achando muito boa até agora ficou meh. Eu acho que se a proposta do enredo era chegar nisso, era fazer romancezinho, ele não teve um começo ideal. Porque o início do anime, pra mim, não estava abordando romance. Não era uma construção, uma base ali pra se desenvolver romance. Pra mim era uma trama sobre adolescentes se descobrindo de formas diferentes, como pessoas. E eu não acho que a parte que veio depois, a segunda metade, né, a parte de romancezinho, tenha realizado esse objetivo, tenha realizado essa proposta, né, que é uma coisa bem pessoal delas. Virou só foco em romance. E eu achei muito chatinho. E, infelizmente pra mim o anime tava decaindo. Mas ainda não estava ruim. Era um romancezinho que eu já tinha visto 50 vezes, mas não estava horrível. Até que chegou o episódio 11. Eu creio que foi pelo 11. O anime desistiu novamente do que ele estava fazendo pra virar aquilo.
O anime tinha aquela trama inicial que eu tava gostando pra caramba. No episódio 6 ele desistiu pra virar romancezinho. E no episódio 11 ele desistiu do romancezinho pra virar caos. Eu sinceramente não sei o que foi aquilo. O anime tentou fazer um arco pra ser o clímax do final, mas na minha opinião fracassou miseravelmente. O colégio toma uma decisão completamente imbecil e sem sentido, e aí elas estão protestando e acampam no colégio. Teve aquele joguinho das cores que eu senti que foi a tentativa do anime de tentar dar um desfecho pessoal pros personagens, mas o que foi aquilo? Os personagens começaram com uma trama pessoal sendo trabalhada de forma tão bela pro desfecho ser aquilo? Eles se entenderem através daquele joguinho besta que não diz nada, que não tem nenhuma substância, não tem nada. Mano, eu sei que o mangá ainda tá em publicação, eu não sei o quão fiel o anime é do mangá, mas eu imagino que o mangá até então não tenha dado um desfecho justo pra toda a trama delas, então o anime não podia fazer milagre, mas aquilo foi o melhor? Sério? Deixava em aberto que era melhor. Sem sacanagem, deixava em aberto. Mano, é um caos, eles forçadamente reúnem todos os personagens ali pra fazer eles tentarem se entender, só que não funciona. E o anime não sabe mais o que quer. O moleque fala que ama uma, mas sente atração sexual por outra, assim, do nada. E o anime trata isso como um descompromisso, sabe? Como se fosse uma cena meio cômica, assim. E não dá pra entender nada do que eles queriam ali. Pra mim, esse final jogou fora as personagens. A trama dela já foi trancada, esse final pegou os personagens e jogou no lixo. Eu achei muito triste, eu acho que a maioria das pessoas odiou esse final. Por sinal, tenho curiosidade com a opinião de vocês, eu vi que algumas pessoas ainda gostaram bastante na parte do romancezinho que eu não gostei. Se quiser comentar aí, fica à vontade. Tentar defender o final, talvez se alguém gostou disso, tenta defender isso, por favor, porque, meu Deus. E eu fiquei muito decepcionado. Na reta final do anime eu já tava tipo... vai, acaba. Sério, eu não sei. Não sei esse final, o que é e qual era a ideia, pra mim estragou tudo. Como eu disse, o anime podia ser 9, né? A mina era lésbica no fim das contas, então, tipo, se o anime trabalhasse como ele estava trabalhando no início, essa parte da mina, ou a trama dela, os confrontos pessoais dela, como estava trabalhando bem de todas as outras, eu ia achar maravilhoso, cara. Ia ser pra mim um, dois, se não o melhor anime do ano. Por mais que ele seja meio simples, né? Não é tão ambicioso, mas ele teve uma ideia legal ali, executou muito bem a ideia legal dele. Mas aí, foda-se, revelou a mina lésbica lá no meio do romancezinho bosta, e esse final horrível. Então... Decepção, tristeza, é isso. Quem ainda não viu o anime, eu recomendo, porque o início vale a pena, a primeira metade é muito boa, mas já se prepara pro resto. Basicamente isso, pra mim o anime se transformou mesmo. Não só mudou um pouco os personagens, mudou o tema da história, mudou a forma como a trama estava se desenvolvendo, a narrativa dela, a direção ficou meia boca. Ainda tem umas ceninhas boas aqui ali no meio e tal, mas no geral ficou mais fraco. E o final, foda-se, o final é catástrofe, não tem o que falar. Ah, e só um adendo meio solto aqui também, a abertura é incrível. A abertura é magnífica, a música é sensacional. Tem umas cenas assim com uma fotografia linda, eu acho que transpõe muito bem a ideia do anime. É uma coisa meio pessoal delas, meio introspectiva, sabe? Então você vê umas cenas assim um tanto abstratas, né? Eu acho que transmitiu muito bem o anime, a abertura é maravilhosa. Só queria deixar isso aqui, que eu gostei muito da abertura. Mas é isso, não gostei do final, não gostei da segunda metade, um anime que tinha tudo pra ser incrível me decepcionou no fim. Arabu Setsu no Tome do Moyo no fim foi mediano. Mas é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu disse, se quiser comentar aí sua opinião, a gente pode conversar sobre. O anime indiscutivelmente é interessante. E quem ainda não me conhece, se quiser se inscrever no canal, fica à vontade. Eu falo bastante de anime por aqui. E se quiser me seguir no Twitter também é legal, que eu falo bastante bosta lá. Se inscrevam no Lulu Checkpoint também, que é o canal do Nascente, que tá sempre fazendo participação aqui comigo. Beijo, Nascente, você é maravilhoso. Ele faz um conteúdo muito bacana também, fala de anime. Quem não tá inscrito não conhece o Nascente, não conhece o canal dele, dá uma chance. Vou deixar aqui na descrição, vou deixar aqui na tela pra você clicar. E é isso aí, certo? Até o próximo vídeo, gente. Beijão, até mais.